Namaste, welcome everyone to Satsang today. Namastê, bem-vindo a todos ao Satsang. There are different things here. This is finished. Some questions? What is Portuguese? Yeah, this one first. Okay. Okay, Muji. When you lose it, Quando você perde isso, does it mean that what you perceived, since it is temporary, was false? isso quer dizer que o que você percebeu como foi temporário era falso? When you lose it, does it mean that what is perceived, since it is temporary, was false? Who is that one? Quem escreveu isso? Sure. Please come, please, Prasad. Por favor, venha. Very good. Thank you. So, when you lose, you put lose it. The it refers to what? O isso se refere ao quê? To the spaciousness, to peace. O espaço, a paz. Thank you. So, if or when you lose peace or spaciousness, does it mean that what you perceived, since it is temporary, was false? Então, quando você perde essa paz ou esse espaço, isso significa que aquilo que você percebeu como era temporário era falso? I am not quite sure if I understand it. Não tenho certeza se eu entendi exatamente o que Say it in você dizer. another way for me. Diga de outra maneira. Sometimes I've had glimpses of what you call the natural state. Muitas vezes eu tive insights daquilo But que você then I chama, got totally identified with the drama and it's just not available. daquilo que você I mean, chama de estado I natural. know it's there, it's always there, but I'm not there. Então, várias vezes eu tive insights daquilo que você chama de estado natural, mas depois disso eu voltei a me identificar com o drama da vida. Eu sei que aquilo ainda está ali, mas eu não sinto. And this is the paradox, you see. E esse é o paradoxo. Once, I myself, I was trying very much to remember how I used to perceive. Numa época, eu mesmo estava tentando me lembrar como eu costumava perceber as coisas. Like, how was I before this clarity came? De como é que eu era antes dessa claridade ter vindo. And I wanted to do this because I wanted to really understand this type of question again. E eu queria que você fizesse isso porque eu gostaria de entender esse tipo de questão novamente. To experience how it feels to be identified again. De experimentar como é estar identificado. You understand what I'm saying? Entende o que eu estou dizendo? And I tried to do it. E eu tentei fazer. Because I know how to speak with you, you see? Porque eu sei como falar com você. But I wanted to experience again how it is like to see from that position again. Mas eu queria experimentar de novo como é ver a partir dessa posição. And you know what I discovered? E sabe o que eu descobri? I discovered
that I was never like this. Eu descobri que eu nunca fui assim. But yet I think, but no, it's not true. Mas ao mesmo tempo a mente dizendo, não é But I verdade. was like this. Eu era assim. But the experience is saying, no, you were never like that. Mas a experiência estava dizendo, não, você nunca foi assim. You were just dreaming you were like that. Você estava apenas sonhando que era assim. And then I came to see for myself. We are dreaming that we are not free. Então eu vi que o que acontece é que nós estamos sonhando que não estamos livres. Because I really tried, Porque eu realmente tentei, but it couldn't happen. mas não aconteceu. Because the self could not admit that I was this. Porque o ser não conseguia admitir que eu era isso. It can only admit I'm always like this. Ele só sabe admitir que eu sempre fui assim. Do you see this? Vocês veem? I am not speaking about Mooji personally. Eu não estou falando do Mooji pessoalmente. Maybe I'm speaking about Mooji as all of you. Talvez eu esteja falando do Mooji enquanto vocês todos. So then I said, okay, good. Então eu pensei, bom, The question come, you say, I get glimpses of the natural state. você diz, eu tenho insights do estado natural. But then the mind, habit, life, responsibilities, Mas então a mente, os hábitos, a vida, as responsabilidades pulls my mind again into the jungle. puxam minha mente de volta para a selva. But I'm saying, you are not your mind. Mas eu estou lhe dizendo, você não é a sua mente. But there is a belief, I am my mind. Mas há uma crença que eu sou a minha mente. And everything between heaven and earth is between this understanding. E toda a distância entre o céu e a terra é nessa compreensão, está nessa compreensão. Conditioning is reminding you, you are a person. O condicionamento está lhe lembrando, você é uma pessoa. And once you believe it, all the other beings seem to be reminding you and referring to you, you are a person. E uma vez que você acredita nisso, todos os outros seres estão se referindo a você e lhe lembrando como uma pessoa. You're not your mind and you're not any experience that you have, right? Você não é sua mente e você não é nenhuma experiência que tenha. I am not my mind, but my mind is me. Eu não sou a minha mente, mas a minha mente é eu Also, também. it's like a wave is water Por exemplo, uma onda é água and ocean is water. e o oceano é água. But it's not correct to say that the ocean belongs to the wave. Mas não se pode dizer que o oceano pertence à onda. You can say the wave belongs to the ocean, Pode dizer que a onda pertence ao oceano, yet both are water. mas ambos são água. My mind is an aspect of my being. A minha mente é um aspecto do meu ser. The body is also an aspect of my being. O corpo também é um aspecto do meu ser, But my being is greater. mas o meu ser é maior. When we believe I am the body and the mind, Quando acreditamos, eu sou o corpo e a mente, then this body-mind belief então essa crença no corpo e na mente, sometimes speak as though consciousness belongs to it. às vezes fala como se a consciência lhe pertencesse. It even says my consciousness. Ele até diz, a minha consciência. Can you see this thing? Conseguem ver isso? That is to do with the identity. Isso está relacionado à identidade. When I is identified as body, Quando eu está identificado com o corpo, then it appears that the I is responsible for living life.
Então pode parecer que o eu é responsável por viver a vida. When the sense I or I am Quando o sentimento de eu ou eu sou is identified as a body and person, é identificado como sendo um corpo, uma pessoa, then the person is responsible for taking care of this body and its existence. então a pessoa é responsável por tomar conta do corpo e sua existência. When the sense I or I am Quando o sentimento de eu ou eu sou is identified with awareness, é identificado como a pura consciência, then the universe takes care of the body and the body's life. então o universo toma conta do corpo e sua vida. You say the world is a distraction. Você diz, o mundo é uma distração. Yes. But the world is not a distraction. Mas o mundo não é uma distração. It's just that you get distracted. A questão é que você se distrai. Because if the world was a distraction, Porque se o mundo fosse uma distração em si, as a fact, como um fato, then all the beings would be distracted. então todos os seres estariam distraídos. There would be no choice, Não haveria escolha, because it's a fact. porque é um fato. So it's not a fact. Mas não é um fato. So find out what is it that gets distracted Então descubra o que é que se distrai and what is aware of the distraction. e o que é que está consciente da distração. And if that which is aware of the distraction, can that be distracted? E aquilo que está consciente da distração, aquilo em si pode ser distraído? No. When you say, sometimes I have a glimpse of the beingness, Quando você diz, às vezes eu tenho um insight sobre o ser, as much as it is possible, can you say something about this moment? você pode falar um pouco sobre esse momento, com o mais que puder. In this moment, when even for one moment, Neste momento, nem que seja por um único instante, there is not distraction, não há distração. there's only being. Há apenas o ser. Who are you? Neste momento, quem é você? What happened to you? O que acontece com você? What is different about this moment? Qual que é a diferença com este momento? Let me say something. Deixe-me dizer algo. Some people here in these past few days Algumas pessoas aqui nesses últimos dias have spontaneously experienced effortless being. experimentaram de uma forma espontânea o ser sem esforço. And in this, in that state, if you want to call it a state, E naquele estado, se vocês quiserem chamar de estado, it's a state of harmony, é um estado de harmonia, most beautiful. mais belo. Yes. There's no separation in your being. Não há separação no seu ser. There's a natural joy. É uma alegria natural. There's no such thing as easy or hard. E não tem essa questão de fácil ou difícil. There's just the joy of being. Há apenas a alegria do ser. And something just wants to enjoy. E algo só quer desfrutar. But then they say, well, it was very beautiful, and then something happened and it changed. Então eles dizem, sim, foi algo muito bonito, mas então algo aconteceu e essa experiência mudou. And it will change. E algo vai mudar. Because however beautiful it was as an experience, Porque por mais belo que tenha sido enquanto uma experiência, it came and go.
ela vem e vai. So, is what we are speaking about here, are we merely waiting for an accident? Então, o que a gente está falando aqui, nós estamos simplesmente esperando um acidente, A spiritual lottery. uma loteria espiritual. And it comes, some people, oh, it was here for 3 days. Para algumas pessoas vem, estava aqui comigo por 3 dias. Another one, for me it's 5 days. O outro diz, para mim foi 5 dias. Another, for me 3 months. E o outro, não, para mim foi 3 meses. Is this what you are searching for? É algo assim que vocês estão buscando? A kiss of being. Um beijo do ser? In a way it is, but it is a delusion. De certa forma sim, mas isso é uma ilusão. It itself is not a delusion. Isso em si não é uma ilusão. It itself is just whatever it is. Isso é simplesmente o que ele é. It's the expectation that produces the delusion. É a expectativa que produz a ilusão. I am not trying to give you a momentary taste that will come and go. Eu não estou tentando lhes dar um gosto momentâneo que vem e vai. Actually, it is not so difficult to push your mind into that state. Na verdade, não é tão difícil empurrar a mente de vocês para esse estado. But will it be permanent, you see? Mas isso vai ser permanente? As long as it is tasted as an experience, Enquanto isso for provado como uma experiência, and you remain as an experiencer, e você permanecer como experienciador, it will be temporary. isso será temporário. This is why I point to something beyond even this experience. E é por isso que eu estou apontando para algo além mesmo dessa experiência. That within which this experience is itself experienced, Aquilo no qual mesmo, dentro do qual mesmo essa experiência é experienciada. without desire, Experienciada sem qualquer desejo, without concern, sem preocupação, without even memory. sem mesmo a memória. And that is not felt to be any more important than any other experience. E o espaço no qual isso não é visto como sendo mais importante do que qualquer outra experiência. Then that even state, Aquele estado equânime, that is a true self. esse é o verdadeiro ser. When that is seen, Quando isso for visto, recognized, reconhecido, non-phenomenally, de uma maneira não fenomênica, non-conceptually, não conceitual, can there be such a thing? pode haver tal coisa? A non-phenomenal, non-conceptual recognition. Is it possible? É possível existir um reconhecimento não fenomenal, não conceitual? Yes, it is. Sim, é. Yes. But not just with the usual head, Mas não apenas com a cabeça, inside your deepest being. mas dentro do seu ser mais profundo. Yes. So, this is why the question was put to you. Can you confirm or not that you are in the position of the ultimate seeing? E é por isso que a pergunta lhe foi posta. Você pode confirmar ou não que você está na posição do ver último? At least as far as your own life is concerned. Ou pelo menos tão longe quanto a sua própria vida possa abranger? Are you with me? Vocês estão me acompanhando? Even if we don't want to talk about other people's lives,
Mesmo se a gente não quiser falar sobre a vida dos outros. Although the truth is, other people's lives appear in your life of seeing. Embora a verdade seja que a vida dos outros surge na luz do seu ver. All the beings that appear or disappear appear in your consciousness. Todos os seres que surgem e desaparecem surgem na sua consciência. Are you in a position to confirm this or not? Vocês estão numa posição de confirmar isso ou não? It's not a test, okay? Não é um teste. But the human being can come to this level of clarity. Mas o ser humano pode chegar a esse nível de clareza. Because it is already a fact. Porque já é um fato. It is just a fact unrecognized. É apenas um fato não reconhecido. In fact, everything of what I'm speaking Na verdade, tudo que eu estou dizendo is already true. já é verdade. The only thing that needs to happen A única coisa que precisa acontecer is the conscious recognition of this. é o reconhecimento consciente disso. Not something you have to create Não é algo que você tenha que criar or cultivate ou cultivar or practice strenuously. ou praticar intensamente. It's an awakening. É um despertar. And we don't need tools to awaken. E nós não precisamos de ferramentas para despertar. Awakening is not work. O despertar não é um trabalho. You don't need a drill Você não precisa de uma furadeira or a hammer. ou um martelo. So, my question. You are the one who is seeing. You are the one reporting about your vision, your field of seeing. Então, minha pergunta, você é aquele que vê, você é aquele que está relatando o que acontece no seu campo de visão. Your world is a unique experience. O seu mundo é uma experiência única. No one can see exactly the way you see. Ninguém pode ver exatamente da forma que você vê. In the same way that your dream is unique dream. Da mesma forma como seu sonho é um sonho único. Even if you have a twin, Mesmo se você tem um gêmeo, um irmão gêmeo, even Siamese twin, mesmo siamês, you cannot have the same dream. você não pode ter o mesmo sonho. It's a unique experience. É uma experiência única. In the same way, the waking state is a unique experience. Da mesma forma, o estado de vigília é uma experiência única. It cannot be duplicated. Não pode ser duplicado. So it's your world. Então é o seu mundo. If you are the seer of all the experiences that happen for you, Se você é o observador de todas as experiências que lhe acontecem, the experiences in the senses, as experiências dos sentidos, the perceiving of thought, a percepção do pensamento, of emotion, da emoção, of time, do tempo, of feeling, do sentimento, memory, memória, belief, crença, all these things, todas essas coisas, it is for you that they exist. é para você que elas existem. This is how important you are. É assim quão importante você é. Everything else is after you. Tudo mais está depois de você. You must be the earliest. Você está antes de tudo. Are you beginning to see this or not? Vocês estão começando a ver isso ou não? So even knowledge, it is you who know knowledge. Então, mesmo conhecimento, é você que conhece o conhecimento. Without you, what is knowledge? Sem você, o que é conhecimento? Without you, what is belief? Sem você, o que é crença? Without you, what is memory? Sem você, o que é memória? Whose memory? Memória de quem? Without you, what is ego? Sem você, o que é ego? What is time? O que é o tempo? Is time aware of itself? O tempo é consciente de si mesmo? What is space? O que é o espaço? Is space aware of itself? O
O espaço está consciente de si mesmo? What is distance? O que é distância? Is distance aware of itself? A distância está consciente de si mesmo? You are the one for whom all of this exists. Você é aquele para quem tudo isso existe. So this is my question. Então essa é a minha pergunta. You who is perceiving everything else, Você que está percebendo todo o resto, can you be perceived? você pode ser observado? Just this. No more question. Apenas isso. Não tem mais perguntas. Just this question. Apenas essa. And of course, we don't want a mental answer, E, é claro, nós não queremos uma resposta mental. because a mental answer is a mental answer. Porque uma resposta mental é uma resposta mental. We are looking for a response from here to this question, Nós estamos buscando um efeito para essa pergunta. because in the end, all that matters for me in this moment is you. Porque no final das contas, tudo que importa para mim neste momento é você. Not what you think, Não o que você pensa, not what you remember, não o que você se lembra, not what you want, não o que você quer, but who you are. mas quem você é. You who see. Você que vê. Can you be seen? Você pode ser visto? I can see your body, Eu posso ver o seu corpo. and you can also see your body. E você também pode ver o seu corpo. Our perspectives might be different, Nossas perspectivas podem ser diferentes, but your body is an object to me, mas o seu corpo é um objeto and em it's mim, also an object to you. e também é um objeto para você. Who are you? Quem é você? We have to find out, Nós temos que descobrir. because if you don't know this, how you can know anything else reliably? Porque se você não sabe isso, como você pode saber? If you don't know the knower, then what value is the knowledge? Como é que você pode saber qualquer outra coisa? Se você não conhece o conhecedor, qual que é o valor do conhecimento? Can the knower be known? Pode o conhecedor ser conhecido? Can it stand up in court? Ele pode ir para o tribunal? So, Então, no spiritual gymnastics, não é nenhuma ginástica espiritual, no special effects. nenhum efeito especial. A simple question. Uma pergunta simples. And we have reached this point. E nós chegamos neste ponto. Is it like the yellow brick road, Isso é como a estrada de tijolos amarelos, where the curtain is pulled quando se puxa as cortinas and there's a little character behind e tem uma pessoa atrás, saying, I am responsible for everything. dizendo, eu sou responsável por tudo isso. Can it be like this? Pode ser algo assim? You must be the answer to this question, Você deve ser a resposta para essa pergunta, not a concept. e não um conceito. What are you finding? O que você está descobrindo? Are you an object, Você é um objeto? or are you immaterial? Ou você é imaterial? Is there a you at all Existe um você in the light of this question? sob a luz dessa pergunta? This is the most exciting moment. Isso é momento mais excitante. There is a you, but it is immaterial, and it's always there, and it's untouched by experience. Yes. Existe um você, mas ele é imaterial. Ele está sempre ali e não é tocado pela experiência. So Who is reporting about this?
E quem é que está relatando isso? Which are you more, the reporter or that which is reported about? Você é mais o que? Aquele que relata ou o que está sendo relatado? For me, there is no separation in this. Para mim não tem separação nisso. Very good. Muito bem. Then what can pull you out in the world now? Então o que pode te puxar no mundo agora? I'll tell you when it happens next time. Se lhe acontecer de novo, eu lhe direi. I want to know quickly, Eu quero saber logo. what has such a power O que é que tem tanto poder to delude the infinite? o poder de iludir o infinito? Maya. What is Maya? E o que observa Maya? Can the hypnotist hypnotize himself? O hipnotizador pode hipnotizar a si mesmo? No. Não. It's an important moment, isn't it? É um momento importante. A moment of seeing. Um momento de clareza, de ver. Something is dipping its head into the world of manifestation. Algo está mergulhando sua cabeça no mundo da manifestação. And it forgets. E então esquece. And now, E agora está saindo. now it remembers. Agora ele lembra. And all of this is there. E tudo isso está lá. And the feeling I am is here. E o sentimento eu sou está aqui. When this happens, Quando isso acontece, the feeling I am, o sentimento eu sou, and then you are, então você é. and then all this. Então tudo isso. And now, E agora? it's okay. Está bem? This is also a part of it. Isso também é uma parte disso. The experience that happens in this is also part of it. A experiência que acontece nisso também é parte. But it's constantly changeful. Mas é constantemente mutável. This, when it is said that all this is unreal, Quando se diz que tudo isso é irreal, it simply means it is not reliable. simplesmente significa que não é confiável, It's not stable. não é estável, That it is not a fact. que não é um fato, It's only a fact of perception. é apenas um fato da percepção. And many factors are influencing the way you perceive. E muitos fatores estão influenciando a maneira que você percebe. And we, beingness, loves experiencing. E nós, o ser, amamos o experienciar. We love the contrast. Amamos o contraste, We love the diversity. a diversidade. We even love the uncertainty. Amamos até a incerteza. We love the risk. Gostamos do risco. We love the falling apart Gostamos do despedaçar-se and the coming together. e o reunir-se, juntar-se. We hate, but we love to hate, Nós odiamos, mas adoramos odiar. to feel love more intensely. Sentir o amor mais intensamente. All this is our play. Tudo isso é nossa manifestação. How can you not lose yourself in this? E como você pode não se perder nisso? When you realize this,
quando você compreender isso. Yes. Recognize somehow your own unchangingness. Reconhecer, de certa forma, sua própria imutabilidade. Then you can enjoy your changefulness Então você pode desfrutar a sua mutabilidade, without becoming deluded. sem se tornar iludido. This is the opportunity. Essa é a oportunidade. In the Caribbean, before you speak, in the Caribbean, I'm looking here in Brazil, something similar here. No Caribe, When you cut this fruit called a jackfruit, I see here, quando a gente corta essa fruta que é jackfruit, it's very sticky. que é jaca, é uma fruta muito grudenta. So before you cut the jackfruit, Então, antes de cortar essa we fruta, put some coconut oil on the hand. colocamos um pouquinho de óleo de coco na mão. Then you can cut jackfruit, Então podemos cortar a and jaca that's not sticky. e ela não gruda. If you want to eat the jackfruit experience of life, Se você quiser comer a experiência jaca da vida, you have to cover yourself with the coconut oil of understanding. você tem que se untar com o óleo de coco da compreensão. Yes. Then you can play. Então você pode brincar. You wanted to say something. Você queria dizer algo? Well, it seems it comes a point where it's more attractive, the unchanging, than any other changing experience. Parece que chega um momento em que o imutável é mais atraente que o mutável. Yes. In India, they call this the divine attraction, Sim, na Índia eles chamam isso de a atração divina. a sattvic attraction. É uma atração sátvica, pura. When the mind is attracted to the self, Quando a mente está atraída ao ser, yes, then it won't be long. então não vai demorar muito. When this longing is so strong, Quando essa ânsia é tão forte, then nothing can interest you anymore. então nada mais pode lhe interessar. Just the longing for the beloved. Apenas essa ânsia pelo bem-amado. Yeah. So this fire is going to burn everything. Então este fogo vai queimar tudo. And in the second part of your letter, you say, some masters say that the only way to truth A segunda parte da carta alguns mestres dizem que o único caminho para a verdade, to realize the open secret o único caminho de realizar o segredo aberto is through devotion to the master. é através da devoção ao mestre. Is that so? Isso é assim? With love, Prasad. Com amor, Prasad. Those who have devotional temperament Aqueles que têm um temperamento devocional may enjoy this, podem desfrutar isso. but not everyone have devotional temperament. Mas nem todos têm um temperamento devocional. The idea of being devoted to a master is not attractive for them. A ideia de ser devotado a um mestre não lhes atrai. So to those, I would say, be devoted to the search for truth. Então, para eles eu digo, esteja devotado à busca pela verdade. It's the same thing. É a mesma coisa. Really, master only is your own self reflected in the form of another. O mestre, na verdade, é apenas o seu verdadeiro ser, forma de Side to meet Satguru. obrar o sábio. It's had enough of the duality. Teve o bastante de Now it wants only to be with itself. para apenas The human psyche, accustomed to duality, que a psique humana amada dualidade. has to manifest an embodied being Esse deve se manifestar como um ser in order
remind it in the form Para of lembrar assim na forma de você, you have a meeting in. que você tem um encontro. Myself also, Eu também. I met God. Eu tive um encontro com Deus. It's a funny thing to say, É uma coisa engraçada dizer, but it makes sense only in here for me. mas para mim isso I was brought up in a very Christian country. porque eu cresci num país muito cristão. Everybody is comfortable to talk about God Todo mundo estava confortável em falar sobre Deus, without shame. sem vergonha. The police talk about God. A polícia falava sobre Deus. The criminals talk about God. Os criminosos falavam sobre Deus. Politicians talk about God. Os políticos falavam sobre Deus. Everybody talk about God. Todo mundo falava sobre Deus. But I met God in my heart in England, Mas na verdade eu encontrei Deus no meu coração quando eu vivia na Inglaterra, where nobody believe in God. onde ninguém acredita em Deus. Well, I cannot say nobody, but Não posso dizer ninguém, mas God is not popular. lá Deus lá Deus não é popular. And for a few years, God, this power that announced itself inside my being, Então, por muitos anos, esse poder que se anunciou dentro do meu ser became a kind of light for me, guide for me. se tornou uma luz para mim, um guia para mim. And yet, at the same time, E mesmo assim, ao mesmo tempo, after so many years of moving in this relationship, depois de vários anos me movendo nesse relacionamento, this power took me to India esse poder me levou à Índia to sit at the feet of Papaji. para sentar aos pés de Papaji. Yes. Why, you would say? Por quê? Isn't God enough? Deus não basta? Of course. Claro. But had to speak in human form, Mas ele tinha que falar numa forma humana, in a language that I could understand. numa língua que eu podia entender. Yes. And with the same potency of grace and presence E com essa mesma potência de presença e graça to finish off the job. para poder acabar o trabalho. Isn't it? So, there is your answer. Então, aí está a sua resposta. Broadly speaking, Falando de forma ampla, they say there are mainly two rivers. disse que há, em geral, dois caminhos, dois rios. The river of Jnana, or knowledge, O rio de Jnana, ou conhecimento, which is manifesting here in this type of investigation. que se manifesta aqui nesse tipo de investigação. And not a dry forensic investigation, Não é uma investigação forense seca, yes, but an investigation that happens inside the heart itself. mas uma investigação que acontece dentro do coração. Some call this Jnana Yoga Alguns chamam de Jnana Yoga, or Advaita Vedanta. ou Advaita Vedanta. But there's another river, Mas há um outro rio, the river of Bhakti, o rio de Bhakti, the river of love, o rio do amor, river of devotion, o rio da surrender, o rio da entrega, da devoção, river of prayer. o rio da prece. Some beings have this temperament. Alguns seres têm esse temperamento. They're also moving to the same ocean. E eles também estão se movendo rumo ao mesmo oceano. Yes. Ramana Maharshi spoke to many people who more was comfortable with their mind. Sri Ramana Maharshi falou com muitas pessoas que estavam mais confortável com a sua mente, assim, trabalhar com a mente. But actually many of them were not comfortable with their mind.
Mas na verdade, muitos deles não se sentiam confortáveis com sua mente. Because if you're too comfortable with your mind, Porque se você é confortável demais com sua you mente, don't come to satsang. você não vem ao satsang. Something has to be wrong somewhere, Alguma coisa tem que estar errada em algum lugar, that grace can have a chance. para que a graça possa ter uma chance. And he said to those ones, Ele disse para essas pessoas, because somebody asked him, how long should we keep on inquiring like this? porque alguém havia lhe perguntado quanto tempo a gente deve prosseguir com essa investigação. Should we be saying, who am I, who am I, who am I, who am I, who am I? Nós deveríamos perguntar quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu? He Quem said, sou eu? no, it's not a song. Ele disse, não é uma música, It's not a mantra. não é um mantra. No, it is a sincere introspection. É uma introspecção sincera. But to answer this questioner, he said, Mas para responder esse questionador, ele disse, keep inquiring until there's nobody left to inquire. continue investigando até que não tenha mais ninguém que sobre para investigar. Because as you inquire, Porque na medida que você investiga, more and more the inquirer is vanishing. mais e mais o investigador desaparece. To those who are from bhakti or surrender, Para aqueles que são do Bhakti ou entrega, I say, keep surrendering eu digo, continue se entregando until there's no one left to surrender. até que não tenha mais ninguém para entregar. The identity I am doing this, I am doing that, A identidade eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, is the most deep-rooted delusion. é a ilusão mais arraigada. Yes. It is the first illusion to form É a primeira ilusão a se formar and the last to leave. e a última a ir embora. But pure awareness remains completely unaffected. Mas a pura consciência permanece completamente inafetada. And this awareness is yourself. E essa pura consciência é o que você é. Identification with the body-mind is not your essence. A identificação com o corpo-mente não é sua essência. It's only our play. É apenas a nossa manifestação. But we forgot it's a play. Mas nós esquecemos que é uma brincadeira. This question that I ask you, I ask all of you. Essa pergunta que eu lhe faço, eu faço para todos. Yes. In your experience, Na sua experiência, is there another power behind you existe algum outro poder atrás de você that is not you? que não é você? Is this your experience? Essa é a sua experiência? Is there another power deeper than you, Existe um outro poder mais profundo que você, in whose view you are only an object? em cuja visão você é apenas um objeto? Yes. Is this your experience? Essa é a sua experiência? Do you feel you are a puppet Você sente que é um boneco moving in life? se movendo na vida? Or maybe 50% puppet, 50% operator. Ou então 50% um boneco, 50% o operador? The jnani or the sage O Gyani ou o sábio knows I am not that. sabe, eu não sou isso. Yes. Who can judge the state of such being, Quem pode julgar o estado de um ser assim, whose mind is in eternal perfection, cuja mente está em perfeição eterna, who has no judgment, que não tem julgamento, no fear, não tem medo, whose mind is in effortless equanimity, cuja mente está em equanimidade sem esforço,
who emanates peace que emana paz and joy e alegria and clarity e clareza and space. e espaço. That principle is your own self. Aquele princípio é o seu eu, seu ser, Awaiting recognition, esperando o reconhecimento, but not waiting. mas não esperando. Satsang O satsang is only the mirror é apenas o espelho in which the infinite recognizes itself. no qual o infinito reconhece a si mesmo. Include yourself. Inclua a si mesmo. And this is the opportunity of the satsang. E essa é a oportunidade do satsang. Do you know it is possible Saibam que é possível to discover a life that is free from fear? É possível descobrir uma vida que é livre de medo. Oh, there may be flashes of fear, Ou podem haver instantes de medo, but no routine fear, mas nenhum medo rotineiro, no residential fear, nenhum medo residente, no depression, nenhuma depressão, no insecurity, nenhuma insegurança, no desire, nenhum desejo, no attachment. nenhum apego. But superficially, Mas superficialmente, those fragrances will come, essas fragrâncias podem vir, but they cannot stick. mas não podem grudar. And the perfume arising out of this understanding E o perfume que emana dessa compreensão is pure peace, é pura paz, pure joy. pura alegria. What I'm speaking to you, it's not poetry. O que eu estou falando para vocês não é poesia. It's a simple pointing to that which is eternal within us. É um simples apontar para aquilo que é eterno dentro de nós. Very great. Thank you. So beautiful. Tão belo. Very good. Muito bem. Very good. We have another letter. And This one is in Portuguese. okay. In Catholic wedding, Catholic wedding. yes, Uh-huh. we receive the blessing of God Nice. and we swear to be with the other until death makes us apart. Yes. How is it the guilt of breaking this promise? Yes. Let me feel it. This promise. Claro. I didn't read in Portuguese. Não, assim, que no caso É português. Ok.
No casamento católico, nós recebemos a bênção de Deus e juramos estar com o outro até que a morte nos separe. Caso se separe, como fica a culpa de quebrar essa bênção e promessa? Yes. Until a human being has merged their consciousness in the Supreme, Até que um ser humano tenha mergulhado sua consciência no Supremo, they cannot make any promise não podem fazer nenhuma promessa which they can keep unbrokenly in the heart. que possam manter de uma maneira inquebrantável no coração. There's no guarantee like this. Não existe garantia assim. Because love is not something that I do, Porque o amor não é algo que eu faça, although there is a doing in love. apesar de existir um fazer no amor. You might believe this strongly, Você pode acreditar nisso de uma maneira muito forte. and maybe also you may keep most of this promise E talvez você possa até manter a maior parte dessas promessas, out of sheer determination. com base em mera determinação. But you cannot guarantee Mas você não pode garantir that which sometimes you have no power to control. aquilo em relação ao que você não tem poder de controle. If I say to you, Se eu lhe disser, I promise I'll love you until the end of my body, eu prometo que vou lhe amar até o final do meu corpo, da minha existência corporal. and then somehow 3 weeks later, Então, de alguma forma, 3 semanas depois, I'm feeling very differently. eu estou sentindo muito diferente. It can happen, no? Pode acontecer, não? Then you think God is gonna go, Então você acha que Deus vai fazer... no. Não. Life does not put that expectation on you. A vida não coloca essa expectativa em você. It sounds beautiful. Parece belo, It sounds deeply romantic, parece profundamente romântico, sentimental. sentimental. And it has taken place also. E acontece também. There are some relationships which each party never knew anybody else. Existem relacionamentos em que cada um dos dois nunca conheceu nenhuma outra pessoa. And spend the rest of the life in real love and beauty. E passaram o resto das suas vidas em verdadeiro amor e beleza. Actually, it is not so rare. Na verdade, não é tão raro assim. But it is not the norm. Mas não é a norma. We say many things Nós dizemos muitas coisas that we don't have the power to fulfill. que nós não temos o poder de realizar, de manter. But I don't see that life judge you Mas eu não vejo que a vida o julga more than you judge yourself. mais do que você julga a si mesmo. Because one of the attributes of God, Porque um dos atributos de Deus, they say, dizem, is forgiveness. é o perdão. But I don't feel God has anything to forgive. Mas eu não sinto que Deus tenha nada a perdoar. Because God does not see any wrong. Porque Deus não vê nada errado. If you come to see that life is the expression of the divine will, Se você chegar a ver que a vida é a expressão da vontade divina, but you will not accept this mas você não vai aceitar isso as long as you feel you have independent will. enquanto você sentir que você tenha vontade independente. And we can look at this. E podemos olhar isso. Do you have independent will? Você tem uma vontade independente? How much percentage? Qual por cento?
qual porcentagem? Because if it was up to each human being Porque se dependesse de cada ser humano to design exactly the life you think is best for you, para projetar a vida que exatamente seria a melhor vida para você, no one would choose any discomfort. ninguém escolheria nenhum desconforto. You would go always for the chocolate moments. Vocês iriam apenas para os momentos sabor chocolate. Yes. And you would not wake up E vocês não despertariam to what is beyond your projections. para aquilo que está além das suas projeções. So actually, you have to say, thank God, Então, na verdade, vocês têm que dizer graças a Deus I don't have free will. que eu não tenho livre-arbítrio. Because I don't even know what is good for me. Porque eu nem sei aquilo que é bom para mim. I only know what is nice. Eu só sei o que é legal. And even that turns sour. E às vezes isso, às vezes fica amargo. In the same way that you don't go to a restaurant and bring your own menu. Da mesma forma que você não vai num restaurante com seu próprio menu, Don't come to life with your own list of requirements. não venha para a vida com a sua própria lista de exigências. Leave a little space for discovery. Deixa um espaço para a descoberta. The life is not as hard as we picture it. A vida não é tão difícil como nós a fazemos. Sometimes the worst world that you can see Às vezes o pior mundo que vocês podem ver is the world your mind creates. é o mundo que a sua mente cria. And the fear is always greater than the actuality. E o medo é sempre maior do que a realidade. You have the power to beautify your world. Vocês têm o poder de embelezar o seu mundo. So to this question, Então, para essa pergunta, sometimes we put a tremendous pressure upon ourselves. às vezes nós colocamos uma pressão imensa em cima de nós mesmos. Like sometimes to fulfill what you cannot fulfill, Como que, às vezes, para realizar aquilo que você não pode realizar, is a kind of virtue, como se isso fosse uma virtude, but it is not. mas não é. Overall, my experience has been, Em geral, minha experiência tem sido: don't form the habit of making promises não crie o hábito de fazer promessas or trusting in them. ou confiar nelas. Be fresh. Seja fresco. The freshness is plentiful. O frescor, ele é pleno. The mind loves a promise. A mente adora a promessa. Yes. Don't buy it. Não compre. Very good. There is something else. Wow, what is this? Is from you? Okay, so I read in Portuguese first. Oh, yes. Yeah. Oh, it's not in Portuguese? Yes, it is. Oh, yes, okay. It looks like Japanese, actually. Okay. Namastê, Muji. Eu busco alguns entendimentos. Viemos para cá
nos individualizamos aqui para sermos como esporos de consciência. Por que ou aonde está o ponto de desconexão? Porque a humanidade destrói paulatinamente a única possibilidade para estar eternamente aqui e agora? Por que destruímos nossa terra, nosso corpo? So Yeah. it's two questions. Maybe I read the first and translate. Okay. Namaste Muji. I seek some clarifications. We have come here, we have become individualized so that we can be like the pores of consciousness. Why or where is the point of disconnection? Disconnecting. Of disconnecting? Yeah, disconnecting or from the source. Of disconnecting? No, disconnecting. Disconnecting. Yeah. So the question, who wrote it? Oh, come. Thank you. Okay, so again, read again for me in English. So we have come here, we have become individualized here, so we can be like pores of consciousness. Why or where is the point of disconnecting, of this disconnection? Yes. Why disconnection, and where is it this disconnection? But already the letter the question starts with an assumption. Mas a pergunta começa com uma suposição. Então. Yes. Eu preciso explicar para ti, para tu explicar para ele, né? Então, assim, se a gente é tudo isso, speak. Se nós somos tudo isso, né? Toda essa possibilidade, essa consciência, por que a gente destrói aqui, do jeito que a gente está destruindo, entendeu? Por isso que são 3 perguntas. Né? It's 3 questions. This is the first one. So if we are all this consciousness, all this fullness, all this wholeness, all this possibility, why do we destroy it like this? Why do we destroy? Yes. What we destroy? O que nós destruímos? Planet. No, it's dirt, very dirt. Dirt, sujo, está muito sujo e com problemas. We are destroying the planet. Yes. The human being is an expression of consciousness and not the controller of consciousness. O ser humano, ele é uma expressão da consciência e não o controlador da consciência. I'll say again. Eu vou dizer de novo. The human being is an expression of consciousness. They are not the controller or the rulers of consciousness. Os seres humanos são uma expressão da consciência. Eles não são os controladores ou os dominadores da consciência. When consciousness manifests as humanity, quando a consciência se manifesta como humanidade, yes, it was its best trick. Foi o seu melhor truque. It was its most creative trick. Foi o seu truque mais criativo. Yes. Because it had to believe in its trickery. Porque ele tinha que acreditar no seu truque. If it was going to work. Se ia funcionar. Yeah. It had to manifest not just the human form, which has the potential to reflect upon its own consciousness. Tinha que manifestar não só a forma humana, que tem o potencial de refletir sobre si mesmo, but also to identify with the instrument. Mas também o potencial de se identificar com o instrumento. To believe it is the instrument. E acreditar que é o instrumento. Yes. And it would forget itself. E esqueceria a si mesmo. The human expression of consciousness A expressão humana da consciência is sitting on the lap of pure consciousness. Está sentada no colo da pura consciência. Driving the car. Dirigindo o carro. Of its existence. Da sua existência. It is as though the human being is consciousness.
É como se o ser humano fosse a consciência. But it is consciousness in a quite a gross construction. O ser humano é consciência, mas ele é consciência numa construção grosseira, On account that it believes in itself as the form, de uma forma que ele acredita ser a forma. and believes it has autonomy E acredita que tem autonomia to create and destroy, de criar e destruir. and that it is the fact. E de que ele é o fato. But it is like the characters in a book. Mas é como os atores, os caracteres num livro, os personagens num livro, Discussing how the book should end, discutindo como deve acabar o livro. and being very happy that they had such a smart idea. Estando tão feliz que eles tiveram uma ideia tão esperta. When each of those characters are in the mind of the writer itself. Quando na verdade cada desses personagens está na mente do escritor. Of course, we don't like this. Claro que nós não gostamos disso. We don't like the idea that something is manipulating us. Não gostamos da ideia de que algo está nos manipulando. But it's only manipulating you if you feel that you are this. Mas só está lhe manipulando se você sentir que é isso, é o corpo. When you realize that you are the consciousness, Quando você perceber que é a consciência and that is the fact and not the person, e que isso é o fato, a consciência é o fato e não a pessoa, then this world will change. então este mundo vai mudar. This is what the Buddha found out. É isso que o Buda descobriu, Christ find out. o que o Jesus Cristo descobriu, All the liberated beings, they find out. que todos os sábios liberados descobriram. And the impact of their discovery E o impacto da sua descoberta is still effective today. ainda tem efeito hoje. There are still people becoming Buddhists today. Ainda existem pessoas se tornando budistas hoje. When the Buddha dropped his body 2,500 years ago, Quando o Buda deixou seu corpo 2.600 anos atrás. there are people becoming Christians today. Tem pessoas se tornando cristãs hoje. When Christ dropped the body 2,000 years ago, Quando Cristo deixou seu corpo 2.000 anos atrás. what is this power? Que poder é esse? Only the power of truth. Apenas o poder da verdade. There's nobody becoming Napoleonites today. Não existe ninguém se tornando um seguidor de Napoleão hoje. There's nobody becoming Genghis Khan today. Não existe ninguém se tornando seguidor de Gengis Khan hoje. You see? So, to realize the truth is the opportunity of the human being. Então, realizar a verdade é a oportunidade da vida humana. It is the play of consciousness. É o jogo da consciência. You may ask why. Você pode perguntar por quê? Why such a brutal story? Por que uma história tão brutal? But don't judge it by the individual chapters. Mas não julga a história pelos capítulos individuais. Yes. It is consciousness all the way. É a consciência em todos os momentos. You can ask, but could it not be different? I mean, if you want to regard consciousness as God, Você poderia perguntar, mas isso não poderia ser diferente? you might say, but why would God create such a bad movie? Se você olhar a consciência como Deus, você poderia perguntar, mas por que Deus fez um filme tão ruim? You might even feel, I would do a better job. Poderia até sentir, mas eu faria um trabalho melhor. So many human beings are believing this anyway, you know. Tantos seres humanos já acreditam nisso de qualquer forma. Don't waste any time with this type of question. Não perca tempo com esse tipo de pergunta. Solve the mystery within your own self first. Resolva o mistério dentro do seu próprio ser primeiro. This is what the Buddha did. É isso que o Buda fez. And this is the opportunity for your own self.
E essa é a sua própria oportunidade. Because you cannot trust your eyes Porque você não pode confiar no que vê, or your conditioning ou no seu condicionamento. to evaluate this world. Não pode confiar nisso, no seu condicionamento para avaliar esse mundo. Yes. Don't waste time. Não perca tempo. Find out for yourself who you are Descubra para você mesmo quem você é. and let your light shine on the world. E deixe a sua luz brilhar sobre o mundo. Okay. No more change the world. Não mais mudar o mundo. No more changing the world. You've tried now. Você tentou? Às vezes. Help spontaneously. Ajude espontaneamente. If something moves in your heart to sell your house and go and work with some people abroad, then this is how consciousness is playing in this body. Se algo se manifestar no seu coração, no sentido de vender a sua casa e fazer trabalho voluntário no exterior com um grupo de pessoas, faça isso. É essa a maneira que a consciência se expressa. If you can help without expecting gratitude, Se você pode ajudar sem esperar gratidão, then help. então ajude. But be careful about this idea of helping. Mas tenha cuidado com essa ideia de ajudar. Just move with your own heart. Apenas mova-se com seu coração. Don't make it a mission, Não faça disso uma missão. or at least focus first on solving the riddle for yourself first. Ou então, pelo menos, se concentre primeiramente em ver esse mistério. It might sound like that, but it's not selfish. Concentre-se primeiramente em ver esse mistério por si mesmo. Isso pode parecer egoísta, mas não é. The worse it gets outside, the more important it is for you to contemplate yourself quickly. Quanto mais você vai para fora, mais importante é você contemplar a si mesmo, rapidamente. Yes. So that you don't just give an answer, you become the answer. Para que você não apenas dê uma resposta, mas você se torne a resposta. There is a saying, you must become the change you wish to see in the world. Tem um ditado: você deve se tornar a mudança que você quer no mundo. Gandhi. Gandhi said this thing. Yes. Gandhi disse isso. He left his body also long ago. Ele também já deixou o corpo há muito tempo. Still, his light is shining today. Mesmo assim, essa luz continua a brilhar. And what is this light? E que luz é essa? Don't remind the world that it is suffering. Não lembre o mundo que ele está sofrendo. Remind the world that it is happy, Lembre o mundo que ele é feliz, that it is free, que ele é livre, that it is pure. que ele é puro. The rest we have heard too much. O resto a gente já ouviu bastante. I myself, I don't come here to tell you, oh, look how miserable you are, and Eu não vim aqui para dizer, olha como você é miserável. I tell you, you are free, Eu vim para dizer, você é livre, eternally free. eternamente livre. How comes you're not aware of it? Como é que você não percebe isso? Like this is good. Assim é bom. Okay. If you have something more, should I read the letter more? It's okay, we will read. If it's important to you, we will Precisa ler read. mais a carta ou não? You cannot remember the letter. Precisa não. Yeah. Com amor. Hum? Com amor. With love. With love. With Diz ela. love, it's good, it's good. One time, it's funny, we have a program, I like watching TV. Eu gosto de assistir TV. There was a program, it was called Neighbors from Hell. Tinha um programa que o nome era Vizinhos do Inferno.
It's fun actually. I like it. Na verdade, era divertido. And these two neighbors, they are fine. Esses dois vizinhos se debatendo. Because one of them is growing his plants too high. Porque um deles, as árvores estavam crescendo alto demais. And something about maybe it was supposed to be like this and it's too much like this thing. E tinha um conflito a respeito disso. And this fight has been going on for 30 years. E essa briga continua há 30 anos. And the children from each family, Os filhos de cada família, they are playing sometime, às vezes eles estão brincando, but the fathers come, no, don't play with him. mas os pais dizem, não brinca com ele. The wives, they get on okay, As esposas se dão bem, but these two husbands, no. mas os dois maridos não. So, it goes to court. Então o caso vai à justiça. And they call the complaining husband Então eles chamaram o marido que the entrou no worst caso, of the two of them. que é o pior dos dois, Okay. What is it all about? e perguntou, tá, do que se trata essa briga? And when did it start? Quando começou? What is it about? Do que se trata? And he was fumbling about like this. Então ele estava olhando assim And they asked, what are you doing? e perguntou, o que você está fazendo? And what he did, he was looking in his hand Então ele estava olhando na mão, because he had written down what was the problem. porque ele tinha escrito qual que era o problema. Because he couldn't remember. Porque não conseguia lembrar. 30 years. 30 anos brigando. Okay. What is the problem? Qual que é o problema? Deixa eu ver. This is mind, you see. Isso é a mente. Past. É o passado. And bringing what is past into present. É trazer o que é o passado no presente. And trying to pretend it is fresh. E tentando fingir que é uma coisa nova. So we have to laugh, isn't it? Então a gente tem que rir, não? What if you chop it nothing? E se você cortasse, não é mais nada? But you say, but if I chop it, it doesn't go away. Você pode dizer assim, mas se eu cortar isso não desaparece. Keep chopping. Continue cortando. It's true. I gave an example in London. We famous place, no? In Trafalgar Square. Eu dei um exemplo. Em Londres a gente tem um lugar muito famoso, a Praça Trafalgar. Many thousands and thousands of people come to London. They go to Trafalgar Square. Milhares de pessoas que vêm para Londres vão para essa praça. And one of the main tourist attractions of Trafalgar Square was that there were thousands of pigeons. E uma das principais atrações turísticas dessa praça é que tinha milhares de pombos. You could hardly see the square. Mal dava para ver a praça. But the tourists, they like to go pigeon. Mas os And, turistas gostavam de pegar o pombo assim. And many photographers come take pigeon photo, E vem muitos fotógrafos, tiram foto, like this. assim. So it was very popular. Então era um lugar muito popular. And the mayor of London, new mayor of London, E o novo prefeito de Londres decided enough. decidiu que já basta. The pigeon was making too much poo. Que os pombos estavam fazendo muito cocô. And it was a health risk in London. E era uma questão de risco à saúde, uma questão sanitária. And they want to change the image. E eles queriam mudar a imagem. So they made a rule. Então fizeram uma regra. As from this date, no one should feed the pigeons. A partir dessa data, ninguém deve dar comida aos pombos. Because many people were selling corn Porque muitos vendiam to the milho tourists. para os turistas. And the tourists give to the pigeon. E os turistas davam aos And pombos. the pigeon poo. E daí os pombos faziam cocô. So the mayor said no more feeding of pigeon. It's completely illegal. Então o prefeito disse, a partir de agora é ilegal dar comida aos pombos. Yes. But it is also illegal to hurt the pigeons. Mas também é ilegal machucar os pombos. So don't hit them. Então não bata neles. Just don't feed. Apenas não alimente. And in 3 months, E
E em 3 meses, you could count the pigeons in Trafalgar Square. dava para contar o número de pombos nessa praça. They were showing up in my town, Eles vieram pro meu bairro, but not in Trafalgar Square. mas não na Praça Trafalgar. No food. Não tinha comida mais. It's the same. If you don't feed your pigeon thoughts, Da mesma forma, se você não alimentar os seus pensamentos pombo, don't try to kill them. não tente matá-los. Just you don't feed, Apenas não alimente. and they go. Então eles vão embora. Because the food for thought Porque a comida para o pensamento is your interest, é o seu interesse, your belief, a sua crença, your identity. a sua identidade. If it doesn't get this, Se não conseguir isso, they go. eles vão embora. No problem. Não tem problema. Can you do it, you see? Vocês conseguem fazer isso? Some thoughts are very attractive. Alguns pensamentos são muito atraentes. Can you say no? Vocês conseguem dizer não? Yes. It's like this. É assim. It is not that we should be afraid of thoughts, Não é que a gente teria que ter medo dos pensamentos, because thoughts have no power by themselves. porque os pensamentos em si só não têm poder. Yes. But your interest energizes them. Mas seu interesse os energiza. Just understand this, Apenas compreenda isso. and your power returns to you. E o seu poder retorna a você. If this is difficult, Se isso for difícil, just be aware that you are the witness of the thoughts. então apenas tenha a consciência de que você é a testemunha dos pensamentos. Be aware of the sense of being. Tenha consciência do sentimento de ser. It feels inside the body as just a feeling, I exist. Isso existe dentro do corpo como o sentimento eu existo. Nothing more than this. Não é nada mais do que isso. Stay with this I exist feeling. Permaneça com esse sentimento eu existo. Not the saying I exist, Não é o dizer as palavras eu existo. just the intuition or the feeling of existence. Apenas a intuição ou o sentimento de existir. And don't allow this pure feeling to connect with any concepts. E não permita que esse sentimento puro se conecte com nenhum conceito. This is a very simple thing I'm asking from you. Isso é algo muito simples que eu estou pedindo. Just start with the sense of being. Apenas comece com o sentimento de ser. It's already here. Já está aqui. Let this feeling of just simple being Deixe esse sentimento de apenas ser stay by itself. ficar por si só. Marinate in itself. Deixe ele ficar de molho em si mesmo. And you can do this 7 or 10 minutes in the night E vocês podem fazer isso por 7 ou 10 minutos de noite, before you go to sleep, antes de ir dormir. but not when you're tired. Mas não quando vocês estiverem cansados. Or in the morning when you get up. Ou de manhã quando acordarem. Start with this simple sense of being. Comece com esse sentimento de simples de ser. Don't hold on to anything else. Não se apeguem a mais nada. Let it stay by itself. Deixe isso ficar sozinho. And you will feel the strength of presence. E vocês vão sentir a força da presença, Deeply peaceful. profundamente pacífica. It's not a thinking thing. Não é algo do pensamento. It's not a doing activity. Não é uma atividade. It's just a sense of being. É apenas o sentimento de ser. Do 7 or 10 minutes in the morning. Faça isso durante 7 ou 10 minutos na manhã. And you will feel again your own natural presence. E vocês vão sentir de novo a própria presença natural.
the taste of divinity within your own self. o sabor da divindade dentro do seu próprio ser. Get used to it. Se acostumem a isso. Yes. And gradually, many of the things we've been talking about here E gradualmente, muitas das coisas que estão sendo ditas aqui, will become spontaneously clear for you. espontaneamente serão esclarecidas para você. Just this simple thing. Apenas isso, simples. Don't go to the past. Não vá ao passado. Don't project about the future. Não projete sobre o futuro. And don't create any image about yourself. E não crie nenhuma imagem sobre si mesmo. Learn to keep your attention in neutral Aprenda a manter a sua atenção na neutralidade. or empty. Ou vazia. Get used to this. Acostume-se a isso. Sometimes mind will come Às vezes a mente virá and say things like, it's no good, e dirá coisas como isso não serve, it's not going to work, não vai funcionar, you're wasting your time. está desperdiçando tempo. Why are you trying to be spiritual? Por que está querendo ser espiritual? Any type of nonsense it will say. Qualquer bobagem desse tipo. But you must ignore this. Mas você deve ignorar isso. Stay with this. Permaneça com isto. That's all you have to do. É tudo que vocês precisam fazer. And you will feel very happy, peaceful, clear. E vocês se sentirão muito felizes, pacíficos, claros. Very good. Muito bem. Thank you. Very good. Oh. Okay. I would like to read you a few words from a very great sage. Eu gostaria de ler para vocês algumas palavras de um sábio muito grandioso. Yesterday, I read something from this book called the Avadut Gita. Ontem eu li algumas palavras desse livro chamado o Avadut Gita. The Avadut was a naked sage. O Avadut era um sábio pelado. He had nothing. Ele não tinha nada. He had no home. Não tinha casa. He moved about spontaneously. Se movia espontaneamente. Yes. And I shared some words that came from him. E eu compartilhei algumas das palavras que vieram dele. Today I'll read something from the Ashtavakra Gita. Hoje eu vou ler algo do Ashtavakra Gita. In India, the term Gita, it means like a sort of song. Na Índia, o termo Gita significa uma espécie de canção. They're scriptural, Eles são escriturais, but they're not preaching anything. mas não estão pregando nada. They are the spontaneous words that came out of the heart of truth. São as palavras espontâneas que vieram do coração da verdade. Some Gitas are very well known. Alguns Gitas são muito bem conhecidos. Among them, the Bhagavad Gita. Dentre eles, o Bhagavad Gita, Yes, the discourse between Lord Krishna and Arjuna. o discurso entre o Sr. Krishna e Arjuna. Yesterday, I shared with you from Avaduta Gita. Ontem eu li para vocês do Avaduta Gita. I'm mentioning these names to you because perhaps you will look for these books, you can find them. Eu estou mencionando esses nomes porque, se tiverem interesse, podem encontrar esses livros And bathe yourself in them. e se banhar neles. Yeah. Because it's a song about your own self. Porque é uma canção sobre o seu verdadeiro ser. So this one today, a little bit, I will read something. The Ashtavakra Gita.
Então, vou ler um pouco hoje do Ashtavakra Gita. There are different stories about Ashtavakra, Existem diferentes histórias sobre Ashtavakra, but one that I like I will share with you. mas vou compartilhar com vocês uma que eu gosto. There was a great king Havia um grande sábio, who wanted to know truth. um grande rei que queria conhecer a verdade. And he sent a message all over the land for all the wise people to come and to share with him their truth. E mandou uma mensagem por todo o reino para que todos os sábios viessem a ele e compartilhassem sua verdade. People came from all over the land E as pessoas vieram de toda parte do reino to the palace. ao palácio. Some of them very smart, Alguns deles muito espertos, very great. muito grandes. But there was one young boy. Mas havia um jovem, He must have been maybe 15 or 16. devia ter 15 ou 16 anos, And his body was deformed. e o seu corpo era deformado. They said that his body was bent in 8 different places. Diziam que seu corpo tinha 8 dobraduras, deformidades. And he was among all these people. E ele estava dentre todas essas pessoas. And some of them were laughing at him. E alguns riam dele. Said, "What is he doing here? O que ele está fazendo aqui? Little chump. Esse aleijadinho. Go away." Vai embora. But he kept quiet. Mas ele permaneceu em silêncio. But someone saw this boy Mas alguém viu esse jovem and saw a light shining in him. e viu uma luz brilhando nele. And when it was time to meet the king, E quando era o tempo de ver o rei, Ashtavakra was laughing. Ashtavakra estava rindo. This boy was Esse laughing. menino rindo. Then some of these holy men, E alguns desses homens santos they felt offended. se sentiram ofendidos. What are you laughing about? Look at you. Do que você está rindo? Olha quem você é. Then the king also asked him, what are Então- you laughing about? Então o rei também perguntou: do que você está rindo? He says, I am laughing at you Ele disse: eu estou rindo de vocês, because you think I am this body porque vocês pensam que eu sou este corpo. and you're laughing at this body E vocês estão rindo deste corpo, because you think it is me. porque vocês pensam que ele é eu. So I laugh at you. Então eu rio de vocês. And so this boy became the guru of this king. Então esse jovem se tornou o guru do rei. I want to read something from him. E eu quero ler algo dele. The true self remains ever unattached, O verdadeiro eu é sempre não apegado. and nothing whatsoever is done by it. E nada em absoluto é feito por ele. The body alone is acting, Apenas o corpo está agindo, owing because of its past karmas. devido às suas ações passadas. Knowing this, I Sabe- am not involved with action or inaction. Sabendo disso, eu não estou envolvido com ação ou não ação. And I live happily. E eu vivo feliz. Aspirants still deluded by body consciousness Os aspirantes, ainda iludidos pela consciência do corpo, will be concerned with the activities of the body. estarão preocupados com as atividades do corpo. Some will insist on the performance of actions Alguns vão insistir na realização de ações in order to gain spiritual merit, para o objetivo de obter mérito espiritual, while others will uphold the stopping of actions enquanto que outros vão preconizar a cessação das atividades as the best spiritual practice. como a melhor prática espiritual. But having no identification with the body or mind, Mas, não tendo nenhuma identificação com o corpo ou mente, or with the senses, ou com os sentidos, and having nothing to gain or lose by actions or inactions, e não tendo nada a ganhar ou perder por ação ou inação, I neither act
nor refuse from acting, Eu nem ajo, nem não ajo, and live happily. e vivo feliz. Who I am is unaffected by what this body does. O que eu sou não é afetado por que este corpo faz. Whether it stays here or goes away, Quer fique aqui ou vá embora, whether it is asleep or awake, quer o corpo esteja dormindo ou acordado, no good or evil can happen to me. nenhum bem ou mal pode acontecer a mim. Whatever happens to the body. O que quer que aconteça com o corpo. Therefore, whether the body stays or goes or sleep, Portanto, quer o corpo fique, vá ou durma, I remain unaffected and live happily. eu permaneço não afetado e vivo feliz. Good and evil, pleasure and pain come and go. O bem e o mal, o prazer e a dor vêm e vão. These are qualities associated with the inconstant world. Esses são qualidades associadas ao mundo inconstante. They have no relationship to the immutable self. Elas não têm nenhuma relação com o ser imutável. Those who are of the world strive to do good to gain happiness. Aqueles que são do mundo se esforçam em fazer o bem para obter a felicidade. They avoid evil in order to avoid pain. Eles evitam o mal para evitar a dor. But I am not concerned with thoughts of good and evil. Mas eu não estou preocupado com o pensamento de bem e mal. I am not concerned with pleasure or pain. Eu não estou preocupado com prazer ou dor. I abide in the self and live happily. Eu moro no ser e vivo feliz. I have pointed out something very, very simple and fundamental within ourselves. Eu apontei algo que é muito simples e muito fundamental dentro de nós mesmos. Fundamental, but not fundamentalist. Algo fundamental, mas não fundamentalista. A simple truth. Uma verdade simples, That when everything else is changing, que enquanto todo o resto está mudando, this remains unchanging. isso permanece sem mudança. Yeah. Be aware of this. Esteja consciente disso. And you also, like Ashtavakra, will remain happy. E você também, como Ashtavakra, vai viver feliz. Very good. Muito Thank bem. you. Obrigado.